Que a paz de Cristo esteja em cada coração nessa noite. Amém, irmãos? Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de trazer essa mensagem e que realmente os irmãos possam estar orando em seus corações para que o Espírito Santo possa falar através do instrumento humano. Bem, como já foi anunciado o título, Escrevendo na Areia. Irmãos, nessa noite eu quero me deter num episódio muito conhecido da Palavra de Deus, que se encontra em João, no capítulo 8, no versículo 2 a 11. Gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura. João 8, verso 2 a 11. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio que ali estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, essa história, esse episódio, aconteceu, nós encontramos que esse incidente, ele ocorreu de manhã no templo, no pátio do templo. Jesus estava sentado, ensinando ali a um grupo de seguidores, quando de repente surgem alguns escribas e fariseus e se achegam até ele. No meio deles está uma mulher, sendo trazida a forças, acusada de cometer aquele adultério. Cristo, ao ver aquela cena, se entristece com a falta de compaixão daquelas pessoas. A mulher de cabeça baixa, olhos fixos ao chão, não ousa levantar a cabeça. Jesus contempla aquelas pessoas com um olhar penetrante e a gritaria cessa. Muitos naquela hora já estavam com pedras nas mãos, esperando a sentença. Estão prontos para condenar a pobre mulher. Os fariseus tinham a intenção de acusar Jesus, e trazendo aquela mulher, queriam colocá-lo em saia justa. Se Jesus repudiasse a lei, os sacerdotes o acusariam de transgressor. Se permitisse o apedrejamento, entraria em choque com as autoridades romanas, porque naquele país, só Roma tinha o poder de vida ou morte, de condenar ou absolver. Além disso, se condenasse a mulher, perderia o prestígio das multidões e estaria em contradição com seus próprios ensinos. Como poderia condenar a mulher e ainda ser misericordioso? Qual seria a resposta? Justiça ou misericórdia? No verso 6, Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Essa é a única vez em que a Bíblia comenta que Jesus escreveu. E muitos acreditam que ali naquela situação, Jesus começou a escrever os pecados daqueles homens. E então, ao insistirem naquela pergunta, então Jesus disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, lance a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. Ao ouvirem as palavras de Cristo, sentiam o peso da consciência e começaram a sair um a começar pelos mais velhos, até só ficar Jesus e a mulher ali de pé.
Maria levantou a cabeça, olhou nos olhos de Cristo, contemplou o seu Redentor e viu Deus, viu o seu Salvador. Irmãos, nessa história, Jesus nos ensinou duas grandes lições que nós devemos aprender nessa noite. Importantes lições que, no decorrer da nossa vida, nós precisamos memorizar em nossa mente. Jesus não aprova o pecado daquela mulher, mas concede-lhe o perdão. Ele lê o coração de Maria e vê seu arrependimento. Nós, seres humanos, julgamos segundo a aparência e frequentemente cometemos erros ao julgar a atitude de alguém. Irmãos, a primeira lição que nós devemos aprender nesse episódio que ocorreu com Maria é que somente Jesus tem o poder de julgar. Somente Cristo pode julgar uma pessoa. Nós, seres humanos, nós julgamos segundo a aparência e frequentemente cometemos erros ao julgar alguém. Quantas vezes você já julgou a atitude de uma pessoa? Quantas vezes você percebeu que estava errado ao fazer um pré-julgamento de alguém e descobriu que a intenção daquela pessoa não era a que você havia pensado? Quantas vezes já aconteceu isso? Nós somos tendentes a julgar as pessoas segundo as próprias ideias e medidas que nós temos. Um pensamento muito importante, eu quero deixar nessa noite, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 189. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção no que está escrito nesse texto. Diz assim: quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes, aproximar-se-ão muito mais da mente de Cristo. O Senhor tem revelado a estima em que tem o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas alguns espíritos buscam continuamente reformar o caráter dos outros, segundo suas próprias ideias e medidas. Deus não lhes confiou essa obra. Deus não é glorificado, antes desonrado grandemente. O Espírito de Deus é ofendido. Satanás exulta, porque sabe que se puder pôr irmão a vigiar irmão, na igreja e no ministério, muitos ficarão tão desanimados e desencorajados que deixarão o seu posto de dever. Não é essa a obra do Espírito Santo. Um poder de baixo está operando nas recâmaras do Espírito e no templo da alma, para colocar seus atributos onde deveriam estar os atributos de Cristo. Então, irmãos, nessa primeira linha, traz um ponto muito importante. Diz que quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes, aproximar-se-ão muito mais da mente de Cristo. Irmãos, infelizmente, muitas vezes é difícil nós confiarmos nas pessoas. É ou não é? Às vezes nós não confiamos. Às vezes nós temos um relacionamento com as pessoas, nós temos amizades, mas muitas vezes as pessoas ficam com o pé atrás, pensando se pode, até que ponto, a confiar em alguém. E a palavra de Deus nos diz que a confiança, ela é muito importante, porque quando nós confiamos, nós chegamos mais próximos da mente de Cristo. E ainda mais, um ponto importante, diz que quando nós passamos a julgar as pessoas segundo as nossas próprias ideias, segundo a medida que nós temos, nós então estamos agindo contrário, desonrando o Espírito de Deus e não permitindo que os atributos de Deus trabalhem em nossa mente. Então, realmente é muito importante nós analisarmos essa questão. Se realmente nós temos deixado que o Espírito de Deus trabalhe em nossa mente. Se temos confiado nos nossos semelhantes verdadeiramente. Bem, em Mateus 7, verso 1 e 2, eu gostaria que quem achasse pudesse ler, é um texto bem conhecido. Os irmãos me ajudassem.
Mateus 7, verso 1 e 2. Obrigado. Então, nós vemos aí a primeira lição. Sempre devemos ter isso em mente. Com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, os medirão também. Então, irmãos, essa é uma lei de causa e efeito. Então, quando nós julgamos, automaticamente nós também somos julgados. E em Romanos 15, verso 12, nos diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E esse deve ser o nosso pensamento, voltar as nossas atenções para a nossa condição diante de Deus. Como está a minha vida? Estou fazendo a vontade de Deus? E no tocante aos outros, devemos procurar ter palavras de ânimo que possam fortalecer a sua fé. Então, irmãos, esse é o legado de Deus para cada um de nós. Quando nós pensarmos, formos tendentes a fazer um pré-julgamento de alguém, nós devemos sempre ter em mente isso. Primeiro, devemos olhar para a nossa condição, como temos estado diante de Deus. E se nós nos preocuparmos com nós mesmos, com certeza, nós teremos boas palavras de alento aos outros. Um texto também muito importante na Palavra de Deus está em Testemunhos Seletos, na página 249. Diz assim: Deus determinou, como único meio de crescer no crescimento e na graça de Cristo, que o homem lhe imite o exemplo e trabalhe como ele trabalhou. Há de custar muito, às vezes, dominar os próprios sentimentos, a fim de não falar em tom que possa infundir desalento aos que se acham em tentações. Uma vida de oração e ações de graça, que faça incidir sua luz sobre a vereda dos outros, não é possível sem decididos esforços. Mas esses esforços hão de ser recompensados, trazendo bênçãos não só ao que recebe, como também ao que dá. Então, irmãos, é muito importante, quando nós nos preocupamos em trazer boas palavras de alento às outras pessoas, e não desalento. Existe até uma experiência, naquele livrinho Quando Tudo Falha, na página 60, eu não sei se é um fato verídico, mas ali conta a experiência de um homem que ele estava enfrentando várias dificuldades em sua vida, problemas financeiros, problemas na família, e então ele chegou ao ponto de querer se suicidar. E então, esse homem ele estava à beira do abismo, do precipício, e quando ele estava prestes a pular, diz a experiência que chegou um outro homem, agarrou em seu braço e disse: olha, não faça isso. Vamos conversar um pouco, porque o que está te levando a cometer tal ato? Vamos conversar primeiro, antes que você cometa tal desatino. E então, aquele homem convenceu, eles saíram e ali conversaram por um longo tempo. E nos diz a história que após eles passarem ali um bom tempo conversando, eles voltaram para aquele local e não apenas aquele homem se jogou, mas os dois se jogaram no precipício. Irmãos, se é um fato real, eu não sei. Mas a verdade é que na vida espiritual, muitas vezes ocorre isso. Então, quando alguém está enfrentando uma dificuldade, está muitas vezes quase se afogando, e quando essa pessoa ela recebe uma palavra de desalento, de desencorajamento, o que acontece? Essa pessoa acaba fracassando na fé, e aí ela desiste. E ao passo que procurarmos trazermos palavras de alento e luz aos outros, nos diz a palavra de Deus que nós também seremos beneficiados. Então, é necessário que cada um de nós sempre tenhamos isso em mente. O poder de julgar está em Deus, mas o poder de erguer as pessoas, de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de alento, está em cada um de nós.
Em Provérbios 25, verso 11, a Bíblia nos diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra é dita a seu tempo. Então, quando você usa as suas palavras em benefício de alguém, quão importante é? É uma bênção muito grande para aquela pessoa que precisa do seu apoio, que precisa da sua ajuda. Maria, ela estava naquela situação. E Jesus sabia que realmente ela precisava de uma oportunidade. E Jesus, então, naquela situação, ele pôde oferecer essa oportunidade àquela mulher. Agora, um outro ponto muito importante nessa história, a outra lição que nós podemos aprender, está no sentido do perdão. Jesus nos ensina na história da mulher pecadora a perdoar. Bem, naquela situação, Maria esperava a condenação. Mas quando ouviu as palavras de Jesus, veio um profundo arrependimento. Jesus leu seu coração, viu que ali estava prestes a acontecer um milagre da conversão. Olha para a mulher e pergunta: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Em outras palavras, eu te perdoo. Sai dessa vida e seja minha serva. Isso era o que Jesus estava dizendo àquela mulher. E, na realidade, todos nós somos pecadores. Em Romanos, no capítulo 3, diz que não há sequer um justo na terra. Nos diz o texto, que nem sequer um há justo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa é a condição do ser humano. Somos todos pecadores e culpados de diferentes espécies de pecados. Há pecados no interior da mente, há pecados de temperamento, há pecados de palavras, há pecados de obras. Não importa o tipo de pecados que cometemos, o perdão de Cristo é amplo. Essa é a promessa da palavra de Deus. Agora, Jesus, ele está pronto a perdoar. Mas existe algumas coisas que precisamos considerar acerca do perdão. O perdão dos pecados é uma prerrogativa divina. Em Salmo 130, verso 4, lá diz que em Jesus está o poder de perdoar para os que o temem. Jesus recebeu o poder de perdoar da parte do Pai. Um perdão pleno, gratuito e eterno é oferecido a todos quantos se arrependerem e crerem no Evangelho. De modo que os crentes devem perdoar aqueles que os ofendem, de modo imediato, abundante, definitivo, porque esse perdão deve imitar o ato divino. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus está pronto a nos perdoar. Mas existe uma condição para que Deus nos conceda o perdão. Na oração do Pai, Jesus disse: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é a condição para que o homem possa receber o perdão. Perdoar. E em Efésios 4, verso 32, diz: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, essa é a instrução de Deus para cada um de nós. Então, precisamos ser benignos, compassivos e perdoadores de uns para com os outros. E fazendo assim, estaremos imitando o exemplo de Jesus. O perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão que liberamos sobre os nossos ofensores. Então, um ponto importante. O perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão
que liberamos sobre os nossos ofensores. Então, quando você perdoa, automaticamente você recebe o perdão de Deus. Mas se você não perdoa o seu irmão, você será perdoado? Não. Deus te perdoa segundo a dádiva que Ele te concedeu do perdão. Ele quer que você também perdoe ao seu próximo. O perdão é um ato de minha bondade. O perdão não depende das emoções. As emoções não são inclinadas a perdoar. Muito pelo contrário. As emoções nos mandam revidar, dar o troco às ofensas, mas cabe a nós pormos nossa carne sujeita à servidão e devemos decidir trilhar na vereda do perdão. É uma questão de obediência. Devo amar, devo perdoar. Devo cumprir cabalmente o mandamento de Jesus descrito no Sermão da Montanha. Se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se quiser andar contigo 1 milha, anda com ele 2. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O servo não questiona, ele simplesmente obedece. Então, quando você paga o mal com o bem, com certeza Deus, Ele te abençoa. E pode ter certeza de que você será perdoado e será grandemente abençoado por Deus. Agora, existe um outro ponto importante com relação ao perdão. O que acontece quando uma pessoa não perdoa? Quem não perdoa é prisioneira de seu passado. Perdem a capacidade de viver do presente. Daí porque se fere tanto, pois diante de cada atitude ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é no momento. Ele encara o presente com os olhos do passado. Vendo que é importante? Então, quando uma pessoa ela não perdoa, ela é prisioneira do passado. E ela não consegue analisar as situações como ela é na realidade no presente. Mas ela sempre vai lembrar daquilo que a feriu no passado. E muitas vezes ela vai fazer um pré-julgamento de alguém que na realidade está com boa intenção para com ela. Então, por isso que é importante nós perdoarmos, limparmos o nosso coração diante de nossos semelhantes. Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado. Está com sua mente constantemente cheia de lembranças daqueles que foram instrumentos de mágoas. Dorme, acorda com a pessoa na mente. Não acontece isso? Quando a pessoa ela alimenta uma amargura no seu coração, uma mágoa de alguém, ela dorme e acorda com aquilo em sua mente, matinando, batendo em sua mente. Ela não esquece. Quem não perdoa é prisioneiro da mágoa. É comprovado cientificamente que uma grande parte, 80% das enfermidades físicas é de origem psicossomáticas. Então, irmãos, 80% das doenças são psicossomáticas. E existe até uma experiência de uma senhora, de uma mulher, que vivia prisioneira em uma cadeira de rodas, sofrendo de artrose, pelo fato de não conseguir perdoar alguém que a magoara muito. Após ser ministrada sobre a importância do perdão, no ato da vontade, ela decidiu perdoar o seu ofensor. Então, algo extraordinário aconteceu. Ela, curada instantaneamente, levantou-se da cadeira de rodas e passou a glorificar a Deus. Então, essa mulher, após perdoar, ela foi curada instantaneamente. Ela se tornou livre daquela enfermidade. E um outro fato interessante, também sobre o perdão, o caminho para a libertação da amargura é do perdão. Pelo perdão, abrimos o caminho para Deus trazer à nossa alma a cura e a restauração. Andar em perdão é andar em vitória.
Há um poder extraordinário no perdão, porque nele caminhamos na luz e na paz de Deus. Andando em perdão, não há como o inimigo conseguir penetrar em nossa alma, através de suas feridas, acusações e calúnias. O perdão é o caminho e a chave para a libertação da amargura. Agora, finalmente, nos traz uma reflexão. Como pedir perdão? Em Mateus 18, verso 15 a 17, nos diz o seguinte, Mateus 18, verso 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. E se ele não os atender, diz à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, essa é a receita de Deus para que você possa pedir perdão. Agora, eu quero aqui deixar uma reflexão com cada um dos irmãos essa noite. O que é mais difícil? Pedir ou dar perdão? O que é mais difícil? Você pedir perdão a uma pessoa ou você perdoar uma pessoa? Né? É dividido, é difícil, né? Mas nós sabemos que, na realidade, nós precisamos praticar nessas atitudes. Diz aqui, olha, o texto diz que quem foi ofendido é que deve procurar o ofensor. O ferido procura o remédio com quem o feriu. A orientação de Jesus é que a pessoa que se sentiu ofendida procure quem a ofendeu sozinha. E depois, então, se ela não te ouvir, assim você leva um outro companheiro consigo. Mas tem uma questão. Se de repente essa pessoa não te ouvir, não quiser te perdoar, não aceitar te perdoar, mesmo assim, nessa situação, você deve não considerá-la como desprezível. Você pode sim, a palavra de Deus diz que é um publicano e pecador, mas digno do amor e da misericórdia de Deus. Então, enquanto há vida, há esperança. E Deus quer que nós nunca desistimos dos nossos semelhantes. E eu quero deixar essa reflexão nessa noite, trazendo então essas 2 reflexões sobre como nós devemos agir ao pensarmos em julgar alguém e como nós devemos então receber o perdão de Deus. Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos imitar o exemplo de Cristo. E ao realmente depararmos com alguma dificuldade que possa ocorrer entre nossos irmãos, quem sabe entre nossos parentes, entre os nossos amigos, entre nossos vizinhos, possamos ter então o poder de perdoar, para que Cristo possa cumprir também a sua promessa conosco, em perdoar as nossas ofensas. E Deus nos abençoe. Amém.